E aí, na semana passada, nós vimos mais 3 benefícios que estão no versículo 6. Davi diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Você percebe que ele está falando dele mesmo? Quando ele diz, e o livrou, livrou quem? Livrou ele, livrou a mim mesmo. Então veja como ele conta as experiências dele. Então a quarta experiência é que nós podemos clamar a Deus em tempos de aflição. Em quinto lugar, nós somos beneficiados em sermos ouvidos pelo Senhor, porque ele diz que o Senhor ouviu o clamor dele como um aflito que ele era. E em sexto lugar, ele diz que ele foi liberto das tribulações e o livrou de todas as suas tribulações. Quem nos livra das tribulações é o nosso Deus. Hoje nós vamos ver então mais 3 benefícios que nós como filhos podemos ter e podemos vivenciar. E estas são experiências para nós vivermos, e são experiências que nós podemos contar, porque isto nos serve como testemunho no mundo que nós estamos vivendo. 7º benefício que nós temos por sermos filhos de Deus está no versículo 7. Vamos ler juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O 7º benefício que o Filho de Deus tem é de sermos guardados pelo Senhor. Este é um benefício seu, esse é um benefício meu, esse é um benefício que os filhos de Deus têm, de sermos guardados pelo Senhor. A ideia deste verso que nós acabamos de ler, meus irmãos, é a ideia de proteção. É a ideia de livramento. O cristão, ele não tem sorte. As coisas que acontecem na sua vida, não é uma obra do acaso. Então, dentro desta ideia, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos dá livramentos. E o Senhor faz isso usando os anjos como um meio para ministrar o seu livramento e a sua proteção sobre nós. O Senhor nos beneficia com proteção, usando os seus anjos como instrumentos em nossa vida. O texto diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, ao redor daqueles que são filhos, daqueles que vivem o temor do Senhor, daqueles que conhecem o Senhor. A palavra anjo do Senhor aqui, ela precisa ser entendida da forma como foi dita agora. Na Bíblia nós encontramos anjo do Senhor, fazendo uma referência à própria pessoa de Jesus. E normalmente quando referindo-se à pessoa de Jesus, anjo do Senhor aparece com a letra maiúscula. É a epifania, é a manifestação do Senhor, do próprio Filho, dentro daquele contexto. Mas aqui, refere-se a anjos, que são seres espirituais, que o próprio Deus criou. Existem muitos anjos. O escritor de Apocalipse fala de milhares de anjos. São seres criados pelo Senhor. E esses anjos, que são seres espirituais, eles estão a serviço do povo de Deus. Eles estão a serviço do Senhor.
ministrando os seus livramentos e protegendo aqueles que são do Senhor. Existem crentes que dá muito trabalho para os anjos, né? Existe crente que abusa demais, né? Mas o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem. Se você puder deixar aí o Salmo 34, eu gostaria de mostrar uma passagem em Hebreus, no capítulo 1, que fala sobre esses anjos como seres espirituais que o Senhor usa para ser um instrumento na vida daqueles que são seus, e dentro desta verdade, nós somos beneficiados com o cuidado do Senhor. O Senhor cuida de nós usando os seres espirituais, os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Você pode ler junto comigo? Vamos esperar todos abrirem, inclusive eu. Hebreus 1, versículo 14. Vamos ler? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele está falando aqui destes seres espirituais, dos anjos. Agora só um detalhezinho, né? Olha, eu não quero aqui defender a ideia de que a gente pode ver anjo. Tem muita gente que vê anjo em todo lugar, né? Tem gente que vê, tem um anjo sentado em cima do ventilador, e ele está aqui hoje para dar bênção. Tem um anjo que acabou de entrar aqui, eu estou vendo ele. O que está dizendo lá o versículo 14 mesmo? Que são o quê? Espíritos ministradores. Se são espíritos, eles podem ser vistos. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e ninguém jamais verá a Deus, porque lá, o capítulo 1 do Evangelho de João, diz que o Senhor, o quê? Ele é Espírito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu estou vendo um anjo, estou vendo um anjo, estou vendo um anjo, vê tanta coisa, só não enxerga o próprio pecado, só não enxerga o quanto está sendo inconveniente, só não enxerga o mau testemunho que tem dado, enxerga anjo para tudo quanto é lado. Só não se esqueça que eles são espíritos, então nós não podemos vê-los, mas eles existem, e Deus, repito, Ele usa os seus anjos para trabalhar a nosso favor, e dessa forma nós somos beneficiados com o cuidado de Deus, com o cuidado do Senhor. Abra comigo aqui no Salmo 91, olha comigo aqui, Salmo 91, versículo 11. Vamos ler juntos? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Esses espíritos ministradores, lá de Hebreus 1,14, os anjos, eles recebem ordens do próprio Deus para o quê? A nosso respeito, para nos guardar. Para nos guardar, irmãos. Então, eles trabalham amando de Deus. Os anjos, eles não fazem o que eles querem. No Antigo Testamento, eles obedeciam ao Senhor. Eles ainda obedecem a Deus porque eles são criaturas e que servem ao Senhor. Eles têm a sua missão, né? Esse Salmo 91, ele fala inteiramente da proteção de Deus sobre nós, sobre os filhos. Existem até alguns irmãos que, às vezes por alguma ignorância, né, acabam decorando esse salmo e ficam falando esse salmo como
para atrair a proteção de Deus. Olha, você tem que falar o Salmo 91. Você tem que falar o Salmo 91 dentro da sua casa, quando você estiver andando, para te dar proteção. É como se eu vou falar o Salmo 91 agora e eu vou atrair a proteção de Deus. Não. O Salmo 91 já está dito que Deus é quem nos protege. Então, eu posso recitá-lo, eu posso falar, eu posso decorar esse salmo, só para reafirmar a minha confiança naquilo que já está escrito. Dizer o Salmo 91 não vai atrair proteção. O Salmo 91 está dito que mesmo que eu não venha falar, está falando sobre um Deus que me protege, e que Ele usa esses seres espirituais, os anjos, para me guardar. É isso que está dizendo o Salmo 91. Quando se fala em anjo do Senhor, a gente só também precisa destacar uma coisa aqui. Existem pessoas que acreditam em anjo da guarda. Aqui não tem isso aqui não, né? Tem alguém que acredita em anjo da guarda aqui? Lembra, a minha mãe falava assim: nossa, o anjo da guarda te guardou, né? Tem mãe que diz assim: olha, fala para o anjo da guarda guardar você na escola, nas brincadeiras, pede para o seu anjo. Isso não é coisa de crente. Não existe anjo da guarda. Existem anjos que trabalham amando de Deus a nosso favor. Só que isso não é só coisa de católico. Na igreja primitiva, lá ainda, já se cria, havia uma superstição judaica de que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Tanto o crente quanto o incrédulo, tanto o bom quanto o mal. Acreditavam que todos tinham um anjo, e que esse anjo, ele muitas vezes se materializava com a fisionomia da pessoa. Exemplo, lembra quando Pedro estava preso? Herodes, ele foi apoiado pelo povo, porque ele já tinha mandado matar Tiago, e como a moral dele foi elevada, ele falou assim: agora vou prender Pedro e vou fazer a festa do povo. Aí o que aconteceu? O anjo não foi lá e não soltou Pedro? Soltou, não soltou? Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, a igreja não estava orando? Estava. Aí, quando Rode foi atender a porta, viu que era Pedro. Aí ela voltou e falou assim: escuta, Pedro está aí na porta. O que disseram? Não é Pedro não, é o seu anjo. E aí alguns dizem: não, anjo da guarda existe porque tem uma passagem que fala que era o anjo, né? É que existia uma superstição, que naquela época judaica, que cada um tinha o seu anjo protetor. Não existe isso. Não existe exatamente a figura de um anjo que é meu, que é dela, que é dele, do irmão Adilson. Não existe isso, mas existem anjos que trabalham a meu favor, amando de Deus. Mas já que nós estamos aqui falando sobre isso, existe um outro versículo que as pessoas também usam para defender essa história de anjo da guarda. É bom a gente saber, a gente está estudando, não está? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Anjo da guarda, guarda o meu filho, por onde ele andar, nas brincadeiras, de bicicleta, na rua, guarda ele de todo o mal. Não é assim que as mães falam? Hã? Olha só, Mateus 18, versículo 10. Aqui é aquela passagem onde Jesus fala assim: olha, que qualquer um que
qualquer um que fizer tropeçar estes meus pequeninos. E aí Jesus, ele pega uma criança e diz assim: olha, quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como essa criança, né? Aí ele vem no versículo 10 e ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Quando Jesus agora usa a palavra pequeninos, ele não está mais se referindo à criança. O pequeninos aqui está se referindo ao cristão verdadeiro. Aí Jesus disse o seguinte: não despreze a estes pequeninos, esses filhos, esses cristãos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Agora ele apresenta aqui seus anjos no coletivo. Então ele está trazendo a ideia de que existem anjos que trabalham a nosso favor, e esses anjos que trabalham a nosso favor, eles estão incessantemente na presença de Deus, recebendo ordens para trabalhar a meu favor. Jesus está dizendo que existem os anjos que estão a trabalho do Senhor e estão incessantemente ouvindo as ordens do Senhor para vir ao meu socorro, e para me livrar, e para me proteger. É isso que ele está dizendo. Mas ele não está dizendo que nós temos anjos, ou um anjo particular, como o anjo da guarda. Mas ele está falando que existem anjos que cuidam de nós. Talvez nesse ano, nesses primeiros 6 meses, como o Senhor já usou anjos para nos livrar e para nos guardar. Isso sim. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Nós somos dele. Então, o anjo está trabalhando a nosso favor, né? Então, isso é a realidade quando nós falamos acerca dos anjos, né? Eu gostaria só de, já que estamos estudando, né? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121. Só para enxergarmos esta realidade de que o Senhor cuida de nós, e muitas vezes apraz a Deus cuidar de nós, usando esses espíritos ministradores, os anjos, trabalhando a nosso favor. Começando aqui da Sandra, cada irmão pode ler um versículo do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia nem te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós só lemos este salmo para então firmar de uma vez por todas que a verdade do Salmo 34 também é reafirmada aqui. É o Senhor quem nos guarda, é a ideia de proteção, de livramento. O Senhor é o nosso socorro, Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada, Ele guardará a nossa alma, Ele guardará de todo mal. É exatamente isso que diz também o Salmo 91. Agora preste atenção. É verdade que o Senhor nos dá livramento e que Ele nos protege? Agora, isso não significa que nada vai acontecer conosco, certo? Não significa,
nada vai acontecer comigo. É verdade? Não é. Hoje mesmo, né, eu estava vendo uma notícia, triste, né? O pastor, a esposa e a filha grávida. Eles estavam numa estrada em Sinop, Mato Grosso. Eles estavam, de repente uma picape faz uma ultrapassagem indevida e bate de frente com eles. O pastor morre na hora, a filha também morre grávida, e aí a esposa ficou 9 dias internada, faleceu anteontem. Então morreram 4, né? A mesma família, né? Então, primeiro que a gente não dá muito para ficar querendo entender essas coisas, mas são coisas que acontecem. Eram pessoas de Deus? Eram. Quem sabe, eu não sei toda a notícia, mas quem sabe estavam indo até fazer alguma coisa ligado à obra. E aconteceu tudo isso. Então, saber que Deus é o nosso, que nos dá livramento, que nos protege, isso não quer dizer que nada vai acontecer conosco. Não é mesmo? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Porque pode ser que algumas coisas aconteçam e a gente diga assim: puxa, podia ter sido pior, mas Deus nos protegeu de algo pior. Podia ter sido pior, houve o acidente, mas Deus nos deu livramentos. Nós estamos dentro da Bíblia da mesma forma, porque a Bíblia diz que o Senhor é quem nos guarda. Aconteceu algo, aconteceu. Talvez aquele acontecimento é para nos ensinar. Agora, dentro disso que aconteceu com a família cristã lá, nós sempre falamos que queremos ver a glória do Senhor, que vamos embora daqui. Muitas vezes, Deus não vai nos proteger, porque Ele nos vai levar para Ele através dessas coisas. Então, o fato de saber que eu sou guardado por Deus, não quer dizer que nada vai acontecer comigo. Eu estou sujeito à mesma coisa que um ímpio está. Qualquer coisa pode acontecer comigo. Eu posso ter livramento, e eu vou estar dentro da Bíblia, e eu posso não ter livramento, eu posso partir, mas aí também vai estar dentro da Bíblia, qualquer coisa que aconteça. Agora outra coisa, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, que nos dá livramentos. Mas lembre do que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque nós estamos falando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, né? Aí o inimigo vai lá e usa de maneira errada e fala para Jesus: olha, você está no ponto mais alto, no pináculo do templo, se atira, vai, filho de Deus, se atira, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Aí Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 4, falando o quê? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus significa colocar Deus à prova, significa testar Deus. Quero ver se a palavra vai se cumprir. Eu subo lá no telhado da igreja e me jogo de cabeça. Qual vai ser a probabilidade? Vocês não vão ter mais pastor, pelo menos eu não. Sabe por quê? Porque eu subi lá com a intenção de tentar a Deus. Está escrito lá, foi isso: não tentarás o Senhor teu Deus, é colocar Deus à prova, é dizer assim: quero ver se o Senhor vai fazer isso mesmo, então eu vou lá e caio de cabeça, pronto, eu vou hoje embora daqui, tentei a Deus. Então, essa não é a ideia, mas quando eu estou lá dirigindo, e estou ali na minha mão ali, pode vir um carro assim, na hora, e eu consegui desviar. Nossa, que livramento! Eu acho que nem fui eu, foi até o anjo que fez isso. Isso sim, mas eu não fiquei procurando. Não fique brincando com o perigo.
Não fique facilitando as coisas. Você vai atravessar a Dutra, mas olha a passarela ali. Eu sou filho de Deus, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eu vou atravessar na frente do caminhão ainda, ó. Errado, não é por aí. Então, entender o versículo de modo correto, sem tentar o Senhor teu Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, mas não vai pegar o seu carro possante e andar na Dutra a 140 km por hora, porque você vai se perder e você pode morrer. Não é assim? É dessa forma. É fé e bom senso, é fé e prudência, é dessa forma, né? E assim então temos o 7º benefício, né? O Senhor, Ele nos guarda. Voltando lá para o Salmo 34, vamos para o 8º benefício do Filho de Deus. Salmo 34, olha comigo o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Qual é o 8º benefício do Filho de Deus? O Filho de Deus, ele prova constantemente da bondade de Deus. O que está escrito aí? Ó, provai e veja o quê? Que o Senhor é bom. Deus é mau? Não, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de treva habita em Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Existe um cântico assim, existe: em todo tempo tu és bom, tão bom, cantarei a bondade do Senhor. Deus é bom. O Salmo 145, versículo 9 diz que Deus é bom para todos. Se Deus é bom para todos, eu fico imaginando, então, para mim e para você, nós que somos filhos, Deus então é infinitamente bom. Ele é bom demais. Ele é bom até nas circunstâncias mais adversas. Ele é bom até mesmo nos momentos mais terríveis, porque o Filho de Deus mesmo, ele consegue enxergar Deus agindo com bondade até nos momentos mais difíceis, abrindo uma porta, providenciando isso, direcionando aquilo, encaminhando as coisas. Não, isso só pode ser a mão de Deus, porque eu sou filho, então eu posso afirmar isso. Porque eu sou filha, então eu posso afirmar isso. Deus é bom, até mesmo naquilo que nós acabamos de falar agora, porque ele diz que o anjo do Senhor acampa-se, né? Então, prove e veja o quanto Deus é bom. Deus é bom porque Deus nos protege. O anjo dele se acampa ao redor dos que o temem e me livra. Quantos livramentos nós não temos? Nós temos tantos livramentos que nós nem sabemos que temos aquele livramento, mas Deus está em todo o tempo nos livrando e nos guardando. Enquanto nós dormimos, o Senhor lá está aplicando a sua bondade, nos protegendo e nos guardando. Nós vivemos num mundo tão perigoso que hoje a gente se resguarda de tudo quanto é forma, né? Quem é rico e tem que preservar a vida, contrata os seus seguranças, né? Nós estamos na nossa casa, a gente ajunta o dinheiro para colocar uma grade, para colocar um portão eletrônico, para colocar um alarme, tudo porque a gente quer um pouco mais de proteção. A gente se protege de alguém que vem de fora para nos atacar, mas às vezes, se nós não tivermos a proteção de Deus, alguma coisa pode acontecer conosco ali, num tropeção que eu levo e bato a cabeça e morro ali. Então, não adianta dizer: eu mesmo vou me providenciar de segurança, eu não preciso de Deus. Ah, mas se Deus não estiver com você dentro da sua casa, você cai dentro da sua casa e se machuca ali. Você se guarda em tudo ao redor, você tem o seu segurança quando você sai, mas e ali?
Então, Deus é bom, porque Ele aplica a sua bondade em nos guardar, em nos proteger também. E até quando algumas coisas acontecem, podia ser pior, mas Deus me guardou. Amém por isso. Então o crente ele é assim, até nas coisas mais difíceis de serem encaradas, ele vê ainda a bondade de Deus. É a bondade de Deus porque hoje nós estamos na condição de filhos, Deus nos salvou. É a aplicação de misericórdia, de bondade de Deus na nossa vida, de graça de Deus na nossa vida. Deus é bom, prove isso, veja isso, é isso que o salmista está dizendo. Provai e veja o quanto o Senhor é bom na sua vida. Olhe ao seu redor, é isso que o salmista está dizendo. Olha para a sua vida e veja o quanto Deus é bom. Eu acho que você deve passar pela mesma experiência que eu, né? De vez em quando a gente tem que ficar um pouco bravo com as crianças, né? Porque eles falam cada coisa. Ai, como minha vida é dura. Se a vida é dura, você não sabe o que é dureza. É isso que tem para comer? Irmãos, tem hora que dá vontade de cair na carne, viu? Na hora dá vontade de se pegar a havaiana, né? E fazer a havaiana voar assim, né? Olha, não sabe o que é momento difícil, não sabe o que é dificuldade. Agradece a Deus pelo que você tem, agradece a Deus pelo que você pode ter, porque tem pessoas que não têm. Então eu vejo a bondade de Deus, hoje na hora que eu me sentei para almoçar. Cheguei da rua, estava cansado, estava com fome. Puxa, poder comer aquele almoço, puxa, poder tomar um lanchinho, um café com pão, isso é bondade de Deus. Eu estou sem blusa agora, a blusa ficou no carro, mas tem uma blusa para vestir, isso é bondade de Deus. Não tente enxergar bondade de Deus só nas coisas que você acha extraordinária, porque tem tantas coisas ordinárias onde Deus está presente. Deus está presente no ato de eu ter uma blusa para vestir, mas eu só acho que Deus está presente quando alguma coisa extraordinária acontece. Deus está presente no extraordinário e no ordinário também, nas coisas mais simples, né? É a bondade de Deus. O salmista no Salmo 23, ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso quer dizer que todos os dias eu e você temos o que agradecer. Sabe por quê? Porque Deus é bom, e a Bíblia diz que eu vou ver a bondade de Deus todos os dias, porque essa bondade me acompanhará todos os dias. É a Bíblia que diz isso. Interessante, né? Que maravilha isso. Salmo 136, rendei graças ao Senhor. Por quê mesmo? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, renda graças, cante um louvor pela bondade de Deus. Em que você vê a bondade de Deus? Dispare o seu louvor, dispare a sua oração relâmpago de gratidão, porque a bondade de Deus ali presente. Último lugar nessa noite, no versículo 9, nós temos o 9º benefício que os filhos de Deus têm. Vamos ler juntos o 9 e o 10? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É o benefício de sermos supridos pelo Senhor.
Ele diz aí no versículo 9 que nada falta aos santos, nada falta aos justos, nada falta aos filhos, nada falta ao povo de Deus. Ah, não, mas para mim está faltando. Se existe algo que você acha que está faltando, então na verdade você não necessita disso, porque tudo aquilo que nós necessitamos, Deus nos dá. E porque está escrito que aos seus santos nada falta, então nada falta, mesmo. A ideia aqui é de um cuidado de Deus sobre nós, o benefício de Deus sobre a nossa vida é o seu cuidado. Ele não é o pastor, e o pastor não cuida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Por que nada vai faltar? Porque Ele cuida de tudo aquilo que eu tenho necessidade. Eu sou suprido em Deus, o cuidado dEle é o benefício dEle na minha vida, então nada vai faltar, porque é Ele quem cuida de nós. Jesus não disse que Ele é o bom pastor, e Ele nos ama tanto e cuida tanto de nós, que Ele deu a sua vida por nossa causa. Então nós somos supridos em tudo aquilo que nós temos necessidades pelo Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Diz aí o versículo 10, olha só como que Deus supre, né? Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqui, neste versículo 10, não é a ideia de que Deus não cuida da sua criação. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Aqui não é a ideia de que Deus não se importa com a criação. A ideia aqui é, ainda que os leões venham a ter necessidade, eu não vou passar por nenhuma falta, porque o Senhor cuida de mim. O mesmo Senhor que dá tudo que o leão precisa para se manter, se Ele mantém o animal, se Ele mantém a criação, Ele mantém a minha vida também. Essa é a ideia. Então os leõezinhos podem vir passar a necessidade, ainda que eles venham, mas eu não vou, porque o Senhor, Ele cuida de mim. É a provisão divina sobre nós. Existem tempos difíceis? Existem, onde o dinheiro está curto, onde algumas coisas precisam ser cortadas, onde precisa ter o pé no freio, sim, mas ajustar as contas, ajustar a vida financeira é parte nossa, mas isso não quer dizer que nós vamos morrer de fome. O justo não vai ser desamparado, é o que diz o salmista também, não é? Então, a ideia é que nós dependemos de Deus, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus, porque aqueles que buscam ao Senhor, nenhum bem lhes faltará. Não é o homem que dá, é Deus quem dá para nós. Esta é a ideia, é Deus quem nos dá. Então nós somos supridos por Deus, e se nós somos supridos por Deus, se Ele tem cuidado de nós dessa forma como um bom pastor, eu e você não precisamos viver preocupados. Nós não podemos e nem precisamos perder noites de sono por preocupação. O apóstolo Pedro ensinou o seguinte: lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Por que mesmo? Ele tem cuidado de vós. Nós não acabamos de ver que isso é cuidado? O suprir de Deus não é o cuidado dele na nossa vida? Se é Ele quem supre, então Ele está cuidando de mim. Quando você tem filhos pequenos que ainda não trabalham, que não estão nessa fase, nós somos pais que cuidamos dos nossos filhos,
E nós suprimos as necessidades dos nossos filhos, dando a eles o que comer, o que vestir, o que calçar, remédio quando está doente. Nós os suprimos na carência que eles têm. Nós cuidamos deles. Então, nós como filhos de Deus, supridos e cuidados por eles, não precisamos ficar ansioso e preocupado. Nós podemos afastar isso de nós. A preocupação com o futuro não resolve o problema, mas perturba o dia de hoje. Eu fico perturbado hoje com aquilo que está para acontecer. Mas por que isso? Isso é tolice. Se Ele cuida de mim. Eu encerro aqui com aquilo que o próprio Davi disse no Salmo 40, versículo 17. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre e necessitado? Não, Davi não sabia o que era ser pobre. Ele era necessitado? Não. O que ele está falando aqui nesse versículo é o seguinte: eu dependo de Deus, eu tenho tudo que eu quero, eu sou o rei, eu como tudo que eu quiser, eu tenho eu não preciso fazer absolutamente nada, todos me servem. Mas ele se entendia como um pobre necessitado, no sentido de que sozinho ele era incapaz de fazer aquilo que ele necessitava, mas ele dependia de Deus. Então a experiência de Davi era uma experiência de dependência, onde ele se via sob os cuidados de Deus, e por isso ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele via a bondade de Deus, e por isso ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E ele via o cuidado, porque ele se via suprido por Deus na sua necessidade, em tudo aquilo que ele precisava, né? Assim é conosco também. São experiências que não só Davi, mas todos nós podemos e devemos vivenciar. Oi, irmão.